Graça e paz, amados irmãos, eu sou a Débora Viana e nós vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da oração, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos ler o capítulo 4. Deus está procurando mães que estejam prontas a se sacrificar para ver os seus filhos na presença de Deus. Poucas são as mães que pagam o preço para ver os seus filhos salvos e sendo usados por Deus. Hoje vemos muitas mães que se esforçam para andar na moda, mães que se vestem com elegância, o que estão sempre atualizadas sobre os últimos modelos das mais famosas grifes, mães que não abrem mão de usar joias requintadas, mães que se afadigam para manter a forma física e são frequentadoras assíduas de academias. Vemos mães que lutam com garra para encontrar um lugar ao sol na vida profissional e que conquistam o seu espaço com galhardia e desenvoltura. Vemos mães que não têm tempo para os filhos, pois estão ocupadas demais, trabalhando muito e por isso entregam seus filhos às creches, às babás ou à televisão. Vemos mães que não amamentam os filhos, porque não querem perder a beleza do corpo. Mães que não conversam com os filhos, que não ouvem os filhos, que não têm tempo para os filhos, porque têm outras prioridades. Temos visto mães que abandonam os filhos à sua própria sorte e não os educam, não os disciplinam, não os ensinam com o exemplo. Temos visto mães que tentam substituir presença por presentes, mas também temos visto mães com a alma de luto, com tristeza profunda, porque os filhos cresceram sem colo, sem carinho, sem conselho e sem direção espiritual. Estamos vivendo crises avassaladoras, e a maior de todas as crises é a crise da família. Os lares estão sendo destruídos. Muitos filhos estão sem rumo, sem limites, sem disciplina, sem amor, porque os próprios pais estão perdidos. Os pais estão perdendo o controle dos filhos. Os pais estão confusos e não têm mais autoridade sobre os filhos. Os pais não sabem mais a que hora os filhos saem de casa, a que hora eles chegam em casa, o que fazem, onde andam e com quem andam. 25% dos pais hoje permitem que seus filhos pratiquem sexo dentro de casa, antes do casamento. Os nossos jovens estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. Aumenta dia a dia o número de adolescentes grávidas. A televisão, com sua filosofia permissiva, tem sido a grande mentora dos valores da nossa corrompida sociedade. As pessoas estão perdendo o pudor. O barco da família está afundando, porque os pais que estão no leme perderam o rumo da viagem e estão à deriva ou prestes a se chocar nos rochedos do desastre. Precisamos de mães que andem com Deus, de pais que conheçam a Deus e que se esforcem e sacrifiquem para ver os seus filhos salvos. Precisamos de pais que paguem o preço para ver os seus filhos andando nas veredas da justiça. Deus está procurando mães que estejam prontas a não apenas gerar os seus filhos fisicamente, mas que também estejam dispostas a sofrer as dores do parto para vê-los nascer de novo para uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. O nosso maior tesouro não é o dinheiro, mas os nossos filhos. A nossa maior prioridade não é comprar um carro mais novo, mas criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nenhuma riqueza compensa a perda dos filhos.
Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar os próprios filhos. O Salmo 127 descreve os filhos como herança de Deus e também como flechas na mão do guerreiro. Esta última descrição encerra algumas lições inspiradoras que merecem ser exploradas. Os pais são vistos como guerreiros. A vida é uma luta renhida. Viver é lutar. Nessa batalha titânica da vida, não há campo neutro. Na batalha da vida, todos são convocados a lutar. Ninguém pode ficar de fora nem se aposentar. Nessa batalha, os filhos não são vistos como estorvos, mas como bênçãos. Eles são vitais para a sobrevivência, proteção e defesa dos pais. O que a flecha representava para o guerreiro, os filhos representam para os pais. Nesta perspectiva, esta figura sugere pelo menos 3 lições. Primeiro, a flecha, antes de ser usada, precisa ser carregada pelo guerreiro. O guerreiro carregava suas flechas nas costas. As flechas precisam estar junto do guerreiro. Os pais também precisam carregar os seus filhos. Os filhos precisam de cuidado, de carinho, de proteção, de apoio, de encorajamento, de disciplina, de amor. Os pais precisam suportar os filhos fisicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Os pais não podem deixar seus filhos desamparados. Os filhos precisam ser carregados. Eles não podem ser abandonados à sua própria sorte. Os filhos precisam dos pais. Os pais precisam investir nos filhos. Precisam educá-los, protegê-los, incentivá-los e prepará-los para a vida. Segundo, a flecha precisa ser lançada para longe. Um guerreiro carrega a flecha não apenas como um adorno, não apenas para tê-la sempre perto de si. Ao contrário, ele carrega a flecha para lançá-la no momento certo. Não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Eles devem ser preparados, não para viverem sempre ao nosso redor, mas devem ser preparados para a vida. Há um momento em que os nossos filhos vão alçar voo para longe de nós. Há um momento que eles vão sair do ninho e seguir a direção que Deus lhes designar. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Eles devem realizar mais os sonhos de Deus do que os nossos próprios. Como flechas, eles devem ser lançados para cumprir os propósitos de Deus. Terceiro, a flecha precisa ser lançada na direção de um alvo específico. Um guerreiro não desperdiça suas flechas. Ele não as atira no vazio. Antes de lançar suas flechas, o guerreiro define com clareza o alvo que quer atingir. Assim também os pais devem lançar os seus filhos na direção de alvos definidos. O grande alvo para o qual devemos direcionar os nossos filhos é a glória de Deus. Nossos filhos devem viver para a glória de Deus, devem definir a sua vocação para a glória de Deus, devem estudar para a glória de Deus, devem se casar para a glória de Deus. Devemos preparar os nossos filhos para este glorioso objetivo. Quando esse projeto familiar é executado, os pais não precisam temer os inimigos à porta. Eles se tornam vencedores. É tempo de discernirmos que estamos em guerra e que os nossos filhos podem ser armas de vitória ou vítimas indefesas nessa batalha. Pais, nós somos guerreiros. Não descansemos até que os nossos inimigos sejam derrotados. Nenhum sacrifício é grande demais quando se trata da salvação dos nossos filhos. Eles merecem o nosso maior investimento. Eles vieram de Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. Devemos doar-nos a nós mesmos para essa sublime causa. Esse ideal é maior do que a própria vida.
e devemos dar a vida por esse ideal. O pelicano é uma ave que muito nos ensina nesse assunto. Quando o pelicano sai para procurar alimento para os seus filhos e não encontra, ele rasga o seu próprio peito com o bico e alimenta os seus filhotes com o seu próprio sangue. Você, mãe, está disposta a se sacrificar para alimentar o seu filho espiritualmente? Para ser para ele um exemplo? Para interceder por ele junto ao trono da graça? Para jejuar por ele e para colocá-lo diante de Deus sem jamais desistir? Li algumas histórias comoventes. Havia uma mãe que tinha a mão toda enrugada, deformada, muito feia. Sua filha, à medida que ia crescendo, tinha vergonha da mãe por causa daquela mão deformada. Quando as amiguinhas vinham à sua casa, ela ficava com constrangimento de apresentar sua mãe. Ela possuía vergonha da mãe. Até que um dia, a menina se encheu de coragem e perguntou para sua mãe: "Mamãe, por que sua mão é tão feia?" Sua mãe lhe respondeu: "Filhinha, eu nunca lhe contei essa história. Você era bebê e a nossa casa pegou fogo enquanto você dormia no seu berço. Eu, desesperada, corri para salvar você. As chamas já ardiam em seu quarto e estavam começando a devorar o seu berço. Precisei enfiar a mão no meio do fogo e arrebatar você antes que as chamas lhe devorassem. Minha mão ficou totalmente queimada para que você fosse salva. E por isso que eu tenho a mão tão feia." Aquela menina então começou a chorar e enquanto as lágrimas rolavam pela sua face, ela abraçou a sua mãe e disse: "Mamãe, as suas mãos são as mãos mais lindas do mundo. Elas são lindas, mamãe." Será que você, mãe, está disposta a fazer qualquer sacrifício para salvar os seus filhos do fogo eterno, da perdição eterna? Está você pronta a pagar o preço da renúncia, da oração, do jejum do exemplo, da vida no altar para que seus filhos sejam salvos? Ouvi o doloroso relato de um pai que tinha 3 empregos. Saía sempre muito cedo de casa, deixando seus filhos ainda dormindo, e quando voltava, os encontravam dormindo. O pai estava construindo um grande patrimônio. Estava muito ocupado para ter o orgulho de todo ano acrescentar mais um sítio, mais um apartamento ou mais um carro na sua declaração ao imposto de renda. Seu grande projeto era deixar uma rica herança para os filhos. Contudo, seus filhos cresceram sem presença, sem orientação e sem o amor dos pais. Esses filhos mergulharam nas drogas e pereceram. A riqueza granjeada e acumulada agora não tinha mais nenhum significado. O sacrifício dos pais foi em função do dinheiro e não dos filhos. Precisamos amar mais os nossos filhos do que o dinheiro. Nossos filhos são mais importantes do que o trabalho. O que as famílias precisam não é de mais conforto, mas de mais amor. O que as famílias necessitam não é de coisas, mas de pessoas. O que os filhos carecem não é apenas de roupas caras e educação em escolas elitizadas, mas de pais e mães que estejam prontos a se sacrificarem para que eles sejam salvos e úteis no reino de Deus.